Olá, vamos começar a nossa próxima aula de Cálculo Diferencial Integral 2, aula 11, Derivadas Parciais. Teorema 5, regra da cadeia para funções de duas variáveis independentes. Se w é igual a f de xy possui derivadas parciais contínuas, a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y, esse x é igual a x de t, ou seja, x é igual a uma função, e y é igual a y de t, ou seja, y é igual a outra função, forem funções diferenciáveis de t, então a composta dada por w igual a f de xt, yt, será uma função diferenciável de t, e derivada de f em relação a t é igual a f, a derivada parcial de f em relação a x, de xt, yt, vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada parcial de f em relação a y, de xt, yt, vezes a derivada de y em relação a t. Ou, de outra forma, que é mais fácil de entender, dw dt é igual a derivada parcial de f em relação a x, da derivada de x em relação a t, mais a derivada parcial de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Essa simbologia que fica bem mais fácil para entender. Exemplo, aplicando a regra da cadeia. Olha, use a regra da cadeia para encontrar a derivada de w igual a xy em relação a t ao longo do caminho, ou seja, o que significa ao longo do caminho? Significa que x é definida como cosseno de t, x é igual a cosseno de t, e y é igual a seno de t. Qual é o valor da derivada em t igual a π sobre 2? Ou seja, está pedindo para calcular o valor da derivada. Após calcular o valor da derivada, substitui t por π sobre 2. Vamos resolver então esse exemplo. Então, aplicando a regra da cadeia para encontrar dw dt, como a seguinte. Então, dw dt é igual a derivada parcial de w em relação a x vezes dx dt, mais a derivada parcial de w em relação a y vezes dy dt. Então, aqui nós temos que a derivada... Quem é w? Vamos lá. W é xy. Então, nós vamos colocar aqui a derivada parcial de xy em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t. Mas quem que é x? X é dada por uma expressão. X é dada por cosseno de t. Então, vai ficar a derivada parcial de w, que é dada por xy em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t, que é dada por cosseno de t, ou seja, vai ficar a derivada de cosseno de t em relação a t, mais a derivada parcial de w em relação a y, onde w é dado por xy, vezes derivada de y em relação a t, onde y é dado por seno de t. Então, vamos lá. Derivada parcial de xy em relação a x. Então, x é a variável, y é a constante, derivada de x é 1. Então, 1 vezes y, vezes derivada de cosseno de t em relação de t. Derivada de cosseno é menos seno, né? Então, ficou menos seno de t. Mais a derivada... a derivada parcial de x vezes y em relação a y. Então, aqui agora y é a variável e x é constante. Derivada de y é 1, derivada de y é 1, uma vez x. Derivada de seno de t em relação a t, derivada de seno é cosseno. Então, vai ficar x que multiplica cosseno de t. Agora, no lugar de y, nós sabemos que y é seno de t. Então, nós podemos colocar seno de t que multiplica menos seno de t. No lugar de x, nós sabemos que x é cosseno de t. Então, podemos colocar cosseno de t vezes cosseno de t. Então, vai ficar seno de t vezes menos seno de t, menos seno ao quadrado de t. Cosseno de t vezes cosseno de t, mais